Assistência Familiar da BUSC, a gente tem a nossa entrevista na manhã desta terça-feira. Conforme nós já tínhamos anunciado, inclusive na semana passada já, estamos recebendo aqui o doutor... Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó o Barreto, doutor Barreto, que está por aqui e vai conversar com a gente sobre um assunto importante aqui para a nossa comunidade. Afinal, no próximo dia 24 vai acontecer o júri dos envolvidos no assassinato do Agostinho Petri e da sua companheira também, um assassinato bárbaro que aconteceu aqui na nossa cidade. E o Dr. Sérgio Barreto, ele será assistente de acusação nesse júri popular que vai acontecer no próximo dia 24. E nós vamos conversar com o Dr. Sérgio Barreto sobre esse caso, sobre essa função que ele irá assumir durante esse julgamento. Muito bom dia, doutor. Muito bom dia, nosso amigo Odair, aos ouvintes da Rádio Cultura. Tudo bem, assistente de acusação. O que é o assistente de acusação? Qual é a função dele durante um julgamento, durante esse júri? Sim, o assistente de acusação, ele tem uma figura importante dentro do direito penal, dentro do processo criminal. Por quê? Porque muitas vezes a família, ela fica distante das autoridades que comandam o julgamento. Nós temos a sorte de ter excelentes promotores de justiça no país. O Ministério Público, ele tem uma carreira, talvez um dos concursos mais difíceis para ingresso, não é? E o preparo dessas pessoas que adentram no Ministério Público é muito grande. Mas, como eles são agentes do Estado e eles têm um número de processos muito grande, tem um número de causas muito grande, muitas vezes a família, ela quer que uma pessoa de confiança fique entre esse poder do Estado e a situação dela. Então lembra daquele caso da família, acho que, salvo engano, Matsunaga, que acho que ela picou o ex-marido, botou dentro de uma mala, enfim. O assistente de acusação à época foi o Luiz Flávio Borges Durso, que foi presidente da OAB de São Paulo durante muito tempo. E eu me lembro que ele teve um papel importante, porque entre a família e o Ministério Público, ele vinha com informações, trabalhou em tese de defesa. Então o assistente de acusação, além de, notadamente, ajudar o Ministério Público em uma condenação, ele é o elo entre a família e essa acusação. É a pessoa que dá o suporte, muitas vezes, que a família precisa nesse momento importante. Porque a gente passa no país, e a gente sabe das dificuldades que o país enfrenta, a gente passa grandes dificuldades no que tange a questão da criminalidade. Esse crime mesmo que aconteceu, se nós formos estudar o processo como bem o fizemos, nós vamos ver requintes de crueldade bárbaros. Esse crime, que vai ser julgado ali no Tribunal do Júri na quinta-feira, às 9 horas da manhã, na Câmara de Vereadores, onde um casal foi morto dentro da sua casa, foi amarrado, foi torturado, não é? Com requintes de crueldade, cortaram o pescoço das vítimas, não é? Aí onde pai e filho planejaram a morte dessa mulher, dessa Eliana, com seu companheiro Agostinho Petri, não é? Contrataram indivíduos criminosos aí para praticar o crime, pessoas que já tinham feito o crime desta forma, salvo engano, um dos agentes ali que praticou o crime já tinha praticado o homicídio dessa mesma forma. Então são crimes bárbaros. Em nível de cidade de Timbó, a gente acompanha o direito criminal desde os 23 anos, não é? Então, eu acho, desde a época do fórum, trabalhamos no fórum, desde a época dos estágios da faculdade, eu não me lembro de um crime com tamanho requinte de crueldade. Com certeza, também, desde que me conheço por gente, não vi algo parecido aqui na nossa região. E o assistente de acusação, ele é importante, né? Muitas vezes as famílias querem esse elo entre o Ministério Público, porque as ações contra a vida, para as pessoas que de repente estão longe do direito, são as chamadas ações penais públicas incondicionadas. O que quer dizer isso? Tem determinados crimes que o Estado pega para ele a competência de punir. Lá do direito romano, o chamado ius puniendi, o direito de punir. Então o Estado pega para ele o direito de punir. Homicídio, tráfico de drogas, roubo, não é? Então, você sendo um agente do Estado, um promotor de justiça, um membro do Ministério Público, você tem ele muitas vezes na tua vara, na tua competência, 1.000, 2.000 mais processos.
não é? Aí as famílias das vítimas muitas vezes ficam distantes. É o momento onde elas contratam um advogado de confiança, muitas vezes alguém com especialização na área de direito criminal, para também ajudar no tribunal do júri. 15 minutos o advogado, o assistente de acusação tem, e para ter esse elo aí, para ficar um pouco mais servida nesse momento angustiante aí. Ah, certo. Eu iria bem perguntar isso mesmo. Então, o advogado, esse assistente de acusação, ele tem um espaço lá durante o julgamento para manifestação? Tem, e é extremamente importante, não é? Todos nós que estudamos o direito, principalmente o direito penal, ele é feito de técnica processual. Não é? O direito penal ele é feito de técnica processual. Não é? A gente percebe que no momento do júri a gente precisa se atentar a alguns detalhes. Não é? Então o assistente de acusação ele tem 15 minutos dentro desse plenário, onde ele vai expor alguns fatos. Em uma conversa pretérita aí com o promotor de justiça Tiago Schmidt, o que nós da assistência de acusação vamos fazer é ali um debate e uma sustentação acerca das questões da família. E a parte mais profunda técnica, nós combinamos, a gente vai deixar nas mãos do doutor Alexandre Daura Serratini e Tiago Schmidt, que, a meu ver, na minha humilde opinião, e assim, é só uma mera opinião, eu acho dos 2 melhores promotores de justiça de toda a região. Isso é fato. A atuação que o Ministério Público, que o Tiago Schmidt tem, que o doutor Alexandre Serratini tem, dentro das varas criminais aqui, eu particularmente, eu acho que é o que tem de melhor em termos de trabalho, não é? Porque eles são muito minuciosos, eles são detalhistas. O doutor Alexandre tem muita experiência, o doutor Tiago, ele é uma pessoa extremamente detalhista, é um promotor assim com um talento muito grande. E muitas vezes eu estou como advogado, né? Estou no outro lado, onde eles acusam e eu defendo. E eu percebo a dificuldade que a defesa tem, porque o trabalho do Ministério Público em Timbó, na minha humilde opinião, é um dos melhores que existe aí. Quem serão os réus desse caso nesse julgamento da próxima quinta-feira? Nós temos aí 2 criminosos, né? Nós temos 2 criminosos que até participavam de uma facção criminosa. Não sei se tu quiseres, se eu tenho aqui a denúncia, eu posso dar alguns detalhes a mais, não é? Eu tenho aqui, ó, como envolvidos nesse caso. Eu tenho o Nicolas Cardoso Tavares Pinto, não é? E o Lucas Eduardo Dallagnol. Esses são os 2 criminosos contratados, não é? Que não eram nem daqui da cidade. Não. Integrantes de facção criminosa, inclusive. Em tese aí, eles foram contratados pelo seu Agenor Francisco, que é o ex-marido da dona Eliane, e pelo filho, pelo Maicon Francisco. Ao que tudo indica, esse pai e filho, em questão de disputa de herança, planejaram a morte da esposa, da ex-esposa e da mãe, respectivamente, e do seu companheiro. Então, o motivo, ao que tudo indica, ele foi fútil, né? Ele foi torpe. Por quê? Porque era uma questão de herança. Como ela estava em processo de divórcio desse seu Agenor, ao que tudo indica, ele contratou esse pessoal. O processo ele é muito robusto em termos de provas, muito robusto, né? E as cenas do inquérito são muito fortes, a pessoa tem que ser muito forte para ver aquelas cenas, não é? Pai e filho, então, contratam esses 2 marginais para ficarem com toda a herança. Ao que tudo indica, oferece uma quantia, salvo engano, de R$100 mil pela morte dos 2, onde eles, numa emboscada, no dia 15 de julho, foram até a residência desse seu Agostinho, que era a namorada dessa dona Eliana, e praticam um crime, a meu ver, sem precedentes na história da comarca. E como é que um cidadão, né, como os contratantes ali, o pai e o filho, tem acesso a integrantes de facção criminosa a ponto de contratá-los, de combinar? Isso é interessante também, essa conexão. Eu vou dar aqui uma mera opinião. Só para você ter uma ideia, dentro do inquérito existiu uma investigação e esse seu Agenor, ele era amigo, salvo engano, e tinha contato com um dos criminosos há bastante tempo já. Faziam parte das redes sociais, um seguia o outro, inclusive. Só para você ter uma ideia. Então, você sendo uma pessoa de bem, um presidente do Rotary, um locutor, um pai de família, não passa pela tua cabeça como que eles se conhecem. Mas aí mora o perigo. Porque nós que somos pessoas que levamos uma vida, republicana, familiar, a gente não passa pela nossa cabeça. E aí
o perigo que muitas vezes não é exagerado quando a gente alerta alguém da família sobre amizades de filhos, sobre companhias. A gente não sabe da vida de ninguém. Daí você tem uma pessoa de 49 anos, como esse seu Agenor, não é? Ele tinha, ao que tudo indica, uma amizade que era um dos criminosos, que foi a pessoa que praticou o crime. Então, tu imagina o nível de envolvimento, de amizade. Então, nós, aqui, fugindo um pouco do nosso assunto, mas uma mera opinião, é uma opinião que eu tenho em casa, nós corremos risco a todo momento. Minha esposa fala: Sérgio, você é um pouco exagerado. Eu não sou exagerado. Eu sou advogado, atuo muitas vezes no processo criminal há muito tempo e vejo crimes bárbaros acontecendo, e sempre nos detalhes. Uma amizade, um vizinho, um parente, alguém que adentra a sua casa e que pratica algum crime é extremamente grave. Ao que tudo indica, esse Agenor tinha uma relação de amizade com um dos criminosos. Para você que é uma pessoa de bem, um rotariano, um pai de família, como é que pode? Mas existe. E outra questão também que é relevante aí para a gente discutir nesse momento aqui é o modus operandi ali que eles utilizaram, já que eu fico imaginando, já que foi tudo tão planejado e tal, deveria dar a entender que fosse um assalto e aí, mas os requintes de crueldade que eles se utilizaram, aí desmontam, né, a tese até de um furto, Sim, o Ministério Público, por isso que eu elogio o trabalho aqui das promotorias da comarca de Timbó, como eles são muito detalhistas. Tu veja, eles também processam esses indivíduos por fraude processual. Por quê? Porque eles praticaram esse crime, não é? Foi dia 15 de julho, por volta das 12 horas, eles praticaram os crimes, amarraram as vítimas, assassinaram elas após, se você for ver, eles teve requintes de tortura e crueldade, assassinaram essas pessoas. Após isso, você tem ali um falso furto, um falso roubo ali. O que eles fazem? Eles começam, segundo as imagens de inquérito, a revirar toda a casa, onde você dá uma margem para uma possível investigação na questão de roubo, de furto. E até porque levaram a caminhonete de uma das vítimas, o seu Agostinho, levaram ela da residência, para indicar um possível roubo, possível furto. O tal do latrocínio. Justamente. Que latrocínio não vai a júri. Latrocínio é crime contra o patrimônio, não contra a vida. Veja, eu entro na sua casa, pratico um crime, enfim, e você sai morto, enfim, da situação, mas é um crime que envolveu um latrocínio, roubo seguido de morte. Não vai a júri. É crime contra o patrimônio. Olha só. Então, na verdade, o Ministério Público, muito sabiamente, processa esses indivíduos também, além de formação de quadrilha, homicídio qualificado, também processa eles por fraude processual, né? Eles tentaram induzir a polícia a erro, né? Então, é isso mesmo, aquilo que a gente tem ideia, agora ouvindo, né, de um operador do direito aí, eles realmente tentaram fazer isso, mas não foi possível eles manterem essa tese em função de tudo que aconteceu e também das investigações que aconteceram posteriormente ao caso. E de todas as pontas soltas que acabaram ficando aí nessa situação, né, Barreto? Sim. E, assim, na minha visão, o julgamento é só no sentido de ver quanto tempo esse pessoal vai pegar de pena, né? Porque possibilidade de termos alguém não condenado ali me parece inexistente. Na minha humilde opinião, diante de todo o trabalho feito, acredito que não tem saída para esses indivíduos que praticaram esse crime bárbaro. E uma coisa que é importante, o que eu acho, a sociedade ela deveria participar um pouco mais de eventos como esse. Por quê? Eu tenho uma ideia de comunidade onde as pessoas elas têm que ser um pouco unidas num todo. Te dou um exemplo. Eu tenho um vizinho que passou uma dificuldade. Eu tenho que saber qual é essa dificuldade. O tribunal do júri ele vem lá do direito romano. É aberto ao público. E veja a importância. É o único caso onde pessoas comuns do povo julgam como juiz. E é a chamada soberania dos vereditos. Ok? Então, que as pessoas lá, os membros do Conselho de Sentença, decidirem, é lei, né? Então, é muito importante, eu acho, a comunidade participar desses eventos. Por quê? Porque esse tribunal do júri envolveu um homicídio, um crime na nossa pacata cidade de Timbó.
a chamada Pérola do Vale. Nós não podemos admitir que esses tipos de crimes aconteçam aqui. Nós, enquanto comunidade timboense, enquanto sociedade, nós não podemos admitir que crimes como esses aconteçam aqui. E é importante essa participação no júri, assistirem o plenário, o julgamento, é muito importante. Por quê? Porque mostra que a gente tem um comprometimento com a verdade, um comprometimento com a segurança pública, e eu acho que é extremamente importante as pessoas participarem. Quinta-feira, às 9 horas, começa, ali na Câmara de Vereadores, é um plenário muito amplo, muito bom. O novo fórum vai ser inaugurado logo, um fórum belíssimo que Timbó vai receber, né? E eu acho que a população deveria se atentar a participar e entender o que acontece na cidade. A gente vê um processo desse, poxa, eu não quero nem ver. Não façam isso, sabe por quê? Porque amanhã pode ser um de nós, amanhã pode ser um vizinho ou um parente nosso. A gente tem que se atentar e cada vez mais cuidar. Muito cuidado, câmeras na cidade inteira, monitoramento em toda a cidade e acompanhar esses eventos para proteger a nossa cidade, né? E são casos que, apesar de toda a comoção que gera naquela semana, no acontecimento, a mídia propagando, enfim, daqui a pouco cai no esquecimento e vem aí a situação do júri popular, traz novamente a memória, mas facilmente cai no esquecimento. Hoje em dia a gente todos os dias com muita informação e é na palma da mão e essas coisas caem no esquecimento, né, Barreto? Eu posso só até comentar uma coisa, para mim e minha esposa, a gente brinca, a gente ri. Quando a gente vai a Pomerode, a gente passeia muito por lá de bicicleta, e ela comenta assim: Sérgio, tu lembra daquele caso? Teve um caso uma vez, eu não posso dar caso pessoal, mas enfim, teve um criminoso que falou assim, ó, nessas palavras ele falou: eu nunca mais piso nessa cidade. Eu lembro dele falar na audiência. Lá tem uma juíza, a doutora Iraci Curaoka Sheoshete, ela mora em Timbó. E o doutor Corte é promotor de justiça lá. Vocês não têm ideia do que é Pomerode. Na parte de segurança pública e direito criminal, vocês não têm ideia. Pomerode é uma coisa que eu nunca vi. Os casos que envolvem direito criminal lá, assim como Timbó, a atuação do Ministério Público, da juíza, eu particularmente admiro muito o trabalho daquela juíza, é algo fora da realidade do Brasil. Esquece. Um indivíduo que pratica um crime em Pomerode, eu não estou brincando, ele tem o processo, o julgamento dele em 30 dias, 40 dias, entende? As coisas lá caminham numa velocidade e num comprometimento que é Timbó, essa Europa brasileira que está aqui. Esses promotores de Timbó são assim também. Então, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, e lá as coisas funcionam mais do que nunca. Se Timbó é uma pérola, com muita humildade, lá em Pomerode eu nunca vi, é uma Alemanha aquilo lá, a pequena Alemanha, porque é rápido, é eficaz, os criminosos têm o processo ali em 30, 40 dias, e um processo, assim, com contraditório, com ampla defesa, com respeito às instituições, mas é um trabalho belíssimo. Em termos de promotores e de juízes, Timbó, Pomerode aqui, nós estamos, olha, eu vou ser sincero, quem reclamar do Judiciário ou do Ministério Público, Timbó e Pomerode, me perdoa, tem que conhecer o resto do país. Isso aqui é o que tem de melhor. Sérgio, só para a gente encerrar o nosso papo aqui, claro que não dá para passar, o pessoal está pedindo aqui nas nossas mídias sociais com relação à pena, que não tem isso, quem vai definir é juiz, é júri, né? Não tem como se estabelecer penas aqui nesse momento. A gente está falando do caso. O Barreto gentilmente atendeu o nosso pedido aqui para vir conversar a respeito. Logicamente, como ele participa ativamente do caso, também não pode passar muitas informações a respeito, mas saberemos na sequência. Daí, na sequência do julgamento, a gente vai ter acesso a qual foi o veredito e as penas dos acusados aí. Enfim, a gente vai ter mais informações aí somente depois do julgamento. Barreto, quero agradecer a tua participação aqui no Repórter Cultura, informações relevantes sobre esse caso que aconteceu aqui na nossa cidade, que realmente, como você mencionou, não dá para a gente apagar da nossa memória, é muito importante para a gente usar de forma até preventiva para os setores de segurança e para a comunidade de maneira geral. Um abraço para você, muito obrigado. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Cultura nessa grande audiência, a você, Odair, e a toda a tua equipe. Muito bem, são 8 horas mais 31 minutos.